Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Estamos aqui mais um De Frente com o Pastor no dia 11/6/2019 e você é o nosso convidado para estar participando, porque hoje o tema é o pastoreio e suas singularidades. Por que esse tema? Porque no dia, domingo, segundo domingo de junho, a maioria das igrejas, as igrejas evangélicas, comemoram o dia do pastor. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o pastoreio, sobre o pastor, o papel do pastor, a vida do pastor, o chamado do pastor, como é que é esse chamado para o pastorado. E aí nós convidamos o pastor Davi, que vai estar aqui conosco, falando sobre essa singularidade toda e tirando suas dúvidas. Então desde já eu já convido você para mandar suas perguntas para cá. Você tem alguma dúvida de como foi o chamado, como é que é a vida do pastor? Mande para cá, porque nós vamos estar falando aqui no De Frente com o Pastor nesse dia tão importante. E hoje nós estamos aí, vamos sortear uma tábua de carne de vidro, uma tábua linda, maravilhosa da DEC Distribuidora, de Vidros, o nosso Felipe, um abração, Felipe Duplá. E também estamos anunciando as camisas da Baruch, camisas lindíssimas, camisas maravilhosas, personalizadas, e você pode adquirir e nos abençoar, porque toda vez que você compra uma camiseta dessa, você abençoa missões, você abençoa para que nós possamos chegar mais longe, para que o Evangelho se propague. Então você não está simplesmente adquirindo uma camiseta, você está investindo no reino de Deus. E nós precisamos de pessoas que invistam no reino de Deus, nós precisamos de pessoas que sejam nossos parceiros. Então desde já, compartilhe essa live, você que está aí no Instagram, você que está no Facebook, compartilhe com mais pessoas que você puder. No final nós vamos fazer o sorteio para todas as pessoas que participaram, mandaram a sua pergunta, curtiram, compartilharam, o pessoal já está anotando o seu nome. Então nós vamos sortear uma tábua, a DEC saiu oferecendo essas lindas tábuas, não é uma tábua que você deixa sujeira, você corta a carne que fica aquela bactéria ali, não. O vidro automaticamente você lavou, não fique nada, é uma coisa bonita, decente. Então você vai adquirir uma tábua linda dessa e convidar o pastor para um churrasco, Os pastores não têm churrasco, Você ganha a tábua e convida os pastores para um churrasco. É uma proposta quase indecente. Então seja bem-vindo. No final o pastor Davi vai estar orando por todos nós. Então desde já, boa noite, pastor Davi. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui essa noite, Uma honra fazer parte desse momento tão importante, falar do pastoreio, as singularidades, uma bênção maravilhosa. Espero que esse momento alcance aí o teu coração, a tua família, a tua casa, e que seja um momento de bênção na vida de todos nós. Olha, o pastoreio hoje está muito manchado, porque com a polícia, com vários órgãos, porque tem pessoas que não são e aparecem lá com esse título. E eu queria perguntar para você, como você hoje se sente pastor no meio dessa sociedade? É difícil, É difícil concluir e caminhar numa sociedade tão difícil que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é nosso manual de regra, fé e prática. Então, quando nós temos a palavra do Senhor como nosso manual de regra, de fé e prática, então, ouvindo a voz de Deus através da sua palavra, buscando ao Senhor, então nós conseguimos vencer o mundo, Porque o mundo ele tenta nos corromper, mas nós temos um chamado, temos uma missão e temos que cumpri-la para a glória do Senhor Jesus. É porque a hora que fala de pastor, principalmente a mídia, ela já cita assim, é um ladrão, já cita assim, é um milionário, um da prosperidade, daqueles que ficam pedindo carro, apartamento. Então vem essa conotação de pastor, então vê esse sujeito ladrão, e aí tem algumas igrejas que ficam reforçando isso e automaticamente dá essa conotação. E ainda existem umas pessoas que se infiltram no nosso meio, que traz denigra a imagem do pastor. Mas nós sabemos que existe no Brasil pastores, homens de Deus, homens verdadeiramente chamados. E eu queria saber de você, como uma pessoa chega ao pastorado? Como você chegou ao pastorado, Pronto.
Tem um texto da palavra do Senhor, um texto clássico, Jeremias capítulo 1, verso 5, né? E que o Senhor, porque o nosso Deus, Ele não trabalha no acaso. As coisas que Ele realiza, Ele não realiza por acidente, né? Aconteceu e Ele fez. Não, foi por acaso, entendeu? Não, Ele não faz assim. O Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha em cima de projetos, né? E lá em Jeremias 1,5 Ele diz o seguinte: olha, antes de você ser gerado, eu te escolhi. Isso é interessante. Então, o nosso Deus é um Deus que trabalha desde a eternidade, né? Nós não sabemos, mas o Senhor nos escolhe ainda no ventre de nossa mãe, né? Tem projeto para nós. Então, o Senhor nos escolhe já lá, no ventre. Ele nos escolhe, nos separa para cumprir a sua missão aqui na terra como sacerdote. Então, Ele já nos escolhe lá. Agora, é claro, na nossa caminhada vem o trabalhar do Espírito Santo de Deus, né? Nós crescemos na igreja como qualquer criança, na escola dominical, aprendendo da palavra, e no decorrer, como Samuel no templo, nós vamos aprendendo, tomando gosto, nos aperfeiçoando, e o Espírito Santo se encarregando de colocar em nossos corações esse desejo ardente de realizar e servir a obra do Senhor. Até que chega aquele momento que o Senhor de fato nos separa para realizar a sua obra. Isso. E o que eu estou falando aqui? Eu estou falando com o pastor Davi. Pastor Davi é filho de pastor. Verdade. Então, como filho de pastor. E o que é ser filho de pastor? Dentro de uma igreja. É uma das missões quase que impossível, né? Ser filho de pastor não é brincadeira. Até porque a família do pastor, de todas as famílias da igreja, é a família mais vigiada, mais sondada, né? Mais fiscalizada. Realmente não é fácil, porque geralmente as pessoas esquecem que o filho do pastor, ele é filho como qualquer outro filho da igreja, de qualquer outra família, não é verdade? Seja criança, pré-adolescente, jovem, com as mesmas dificuldades, os mesmos conflitos, não é verdade? E às vezes as pessoas olham para o filho do pastor e acham que ele tem que ser pastorzinho. Não é verdade. Não é verdade? Nem todo filho de pastor vai ser pastor, não é verdade? Mas é muito difícil ser filho de pastor. É muito difícil. Porque o filho de pastor, ele quer ser jovem como qualquer outro jovem. E às vezes não tem condições disso porque a própria igreja não permite, né? E aí nós entramos numa área muito interessante, porque hoje tem muitos pastores que têm os seus filhos que estão desviados. Por quê? Porque a mesma carga que coloca sobre o pastor, quer colocar sobre os filhos do pastor. Verdade. E os filhos do pastor não aguentam essa pressão. Então hoje nós já temos umas igrejas maduras, igrejas que já sabem tratar isso, mas por muito tempo as igrejas pressionavam a família do pastor. Porque parece que todo mundo ali era pastor. Então tinha que ser uma pressão gigantesca, né? No vestir, no caminhar, no proceder, no estar na igreja todos os dias como pastor. Então não podia faltar culto. Então era uma pressão terrível. Eu não vou lhe faltar no culto, porque senão eu vou falar que o filho do pastor está desviado. Então era aquela pressão o tempo todo. Mas graças a Deus, Deus tem aberto a mente, né? Um novo de Deus, aí, uma nova estação de Deus se estaciona para nós mostrarmos, meu irmão. Verdade. Ou seja, nossos filhos têm que ser respeitados como qualquer um dos filhos dos irmãos da igreja, né? Tem que ser respeitado, tem que ser cuidado, tem que ser abraçado, né? Você não tem que pôr carga, não tem que pôr, né, de forma nenhuma um padrão para eles. Então, muito bem, o pastor Davi está falando como filho, né, de pastor que pastoreou, o pastor dele foi o pastor Agostinho. Pastor Agostinho pastoreou várias igrejas na Bahia. Na Bahia, São Paulo, abriu Salvador. Então é um pastor muito conhecido, né, muitos locais que ele passou, para a glória do Senhor Jesus. E como filho de pastor, a gente não era obrigado só a ir para a igreja, não. Tudo quanto era culto, fosse na casa de alguém, fosse na rua, na praça, debaixo da ponte, todos os lugares. E olha aqui, meu pai, são 9 filhos. Meu Deus, já estava aqui. Então, e agora imagine, 9 filhos, e os 9 filhos tinham que estar em todos os cultos, né? Os filhos pediam a Deus para casar logo, para ser livre disso. Mas não é fácil, realmente não é. Verdade. Então, a gente manda aí também um abraço para o pastor Peter, que está lá no Goiás, né? Um abração aí, porque Catalão também é filho de pastor e é irmão do pastor Davi. Tem mais algum outro pastor da sua família? Tem, pastor Paulo Sérgio. São Paulo, Pautiel, né? também pastor. Então legal. E a esposa dele?
pastora. E eu queria perguntar, como é que você vê essa visão de pastora? Porque tem muitos ministérios que não aceitam essa questão de pastor. Eu não sabia, mas, né, por exemplo, a presbiteriana, né, nós entrevistamos aqui o pastor, eles não aceitam a pastora. Os adventistas, os batistas, não sei ainda, eu não estou assim por dentro, mas tem muitos aí que não aceitam. Eu queria ouvir você falar sobre isso aí. Pronto. O tema pastora, ainda nos dias de hoje, é um tema bastante debatido, né? Existe muita controvérsia, mas para mim, particularmente, a pastora, ela deve existir, né? A minha esposa é pastora, mas já vi casos em que na igreja a mulher é a pastora e o esposo é o diácono, né? Essa relação de autoridade dentro da Bíblia, eu tenho dificuldade um pouco de entender. Para mim, a pastora, como a minha esposa, eu aceitei, e nós trabalhamos muito tempo lá em Salvador, ela é pastora, mas eu era o pastor, como diz a Bíblia, auxiliadora, companheira, ela era a pastora auxiliadora. Eu era o pastor, presidente da igreja, mas era a pastora auxiliadora. Fica difícil entender a esposa pastora e o esposo ali, o obreiro, como é que vai lidar? Essa autoridade dentro de casa, né? Ela é a pastora, ele não é, ele é o diácono. Então, é muito difícil. Então, para mim, a pastora, ela pode existir sem problema nenhum, né? É uma bênção, mulheres que pregam, que ministram, que conduzem, desde que o esposo exerça o ministério e ela, como adjuntora, companheira, auxilie no ministério do pastor. Então, ela pode ser pastora, mas tendo ele como pastor da igreja. E ela auxiliando em todos os departamentos da igreja, auxiliando como auxilia em casa, né? Bom, meu ponto de vista, né? Nós temos perguntas? Temos perguntas, pastor. O Movimento Reset perguntou assim: pastor, na sua opinião, o que é necessário para ser um pastor, um bom pastor? Bom pastor. Bom pastor. Olha, eu gosto muito da parábola da ovelha perdida, Lucas capítulo 9. Gosto. Porque na parábola da ovelha perdida, o Senhor Jesus diz o seguinte: olha, que uma ovelha se perdeu, e aí o pastor deixou as outras ovelhas e foi atrás daquela que havia se perdido, né? E é interessante, fala que a ovelha que se perdeu, pastor Hélio, mas não fala se ela era nova ou velha. É uma ovelha que se perdeu. Não diz se ela era gorda ou magra, se ela tinha pouca ou muita lã, se ela era cega ou manca. Era uma ovelha. E aí ela se perdeu. E aí o pastor saiu. A Bíblia não diz se foi debaixo de sol, de chuva, não é isso? É isso aí. Se ele teve que escalar a montanha, ou o pico Everest, né? Se ele teve que passar por vales. A verdade é que ele teve que largar tudo e ir atrás daquela ovelha. Então isso me mostra de antemão que para ser um bom pastor, ele tem que amar incondicionalmente. Não é verdade? Não tem raça, cor, ele ama incondicionalmente. E ele investe tempo no cuidado das ovelhas. Então o pastor tem que ter cheiro de ovelhas. Cheiro. Se apaixonado tem que ser apaixonado por ovelhas. E quando ela se afastar um pouquinho, as que estão bem guardadas, ele deixa lá e corre atrás da outra, não importa onde está, ele vai atrás, né? Então é muito importante. Eu tinha um professor de aconselhamento pastoral, ele contava a história que ele foi um dia pregar numa igreja, ele foi visitar um amigo. Aí o amigo terminou a mensagem no domingo, voltou para casa, sentou na poltrona dele e abriu os braços, o amigo passou. E falou: ai Deus, agora só no próximo domingo. Era um sujeito que estava cansado, não gostava de ovelha e, né, entrou no ministério por acaso. Essa que é a grande questão. E tem muitas pessoas que caem de paraquedas na igreja e muitas vezes não é pastor. Mas alguém acha que ele é pastor porque ele é bonito, é logo que a gente fala bonito, tal. E o pessoal fala: pastor, mas pastor é muito mais do que pregar. Pastor é muito mais do que, sabe, ter um título. Pastor é amar ovelhas, é ter humildade para ir atrás, é ter humildade para reconhecer. Então, pastor é algo fantástico. Essa pergunta do Movimento Reset, fantástico. Foi ótimo. Pastor, tem um comentário aqui do apóstolo Alexandre. Boa, aleluia! Fala assim: um grande abraço a esse povo lindo aí da Paz de Vida de Guanabi. Foi Glória, um honor glória. estar com vocês aí. Beijão, pastor. Um abração aí, pastor, o apóstolo.
E vamos estar junto aí no mês de julho, e vamos estar em outubro lá na Equador. Amém. Isso aí. Amém. Pastor, eu tenho uma pergunta. A gente sabe que muitos pastores têm tido muita notícia de pastores se suicidando. Então, muitas vezes o pastor está ali ajudando as ovelhas, mas as ovelhas não ajudam o pastor. Como mudar essa visão de que o pastor também necessita de acolhimento, de ajuda? Quer falar primeiro? Não, vou falar. Durante muito tempo, houve uma distância entre pastor e igreja, né? E fazia aquela imagem de que o pastor é super-homem, não é verdade? O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, ele diz assim, e temos guardado esse tesouro em vasos de barro. O Senhor é misericordioso e Ele sabe que o seu servo, ele é feito de barro, né? É escolhido, separado, chamado, mas é de barro e tem a sua humanidade. Às vezes falta uma aproximação, pastor, família de pastor e igreja, sabe? Há falta de unidade, de tal forma que a igreja precisa entender que o pastor é gente como a gente, né? E que ele precisa de amor, carinho, de atenção, de amparo, né? A igreja precisa olhar para o pastor como pessoa, alguém que exerce o ministério, mas é uma pessoa, né? E às vezes a igreja olha como pastor como um super-homem, e o pastor às vezes fica com receio de mostrar para a igreja que ele não é o super-homem e aceita essa imposição, entendeu? E aí ele fica aparentando ser o que não é. Tem vontade de chorar e não chora, tem vontade de gritar e não grita, né? Então falta um pouco mais de diálogo entre igreja e pastor, sabe? Um pouco mais de abertura, né? Graças a Deus hoje tem muitos ministérios que estão chegando aí, e Deus está trazendo, e que já é essa abertura, né? Os pastores lidam com a igreja com o pastor, não com aquela distância que muitas igrejas cometeram durante muitos anos, né? O pastor está no meio do povo, o povo entende o pastor, sabe? Entende a família do pastor, a igreja entende, compreende. Quando vê o pastor passando por alguma aflição, corre lá, abraça, sabe? Cuida. Mas quando a igreja não entende, o pastor fica isolado. E além desse super-homem que a igreja desenha do pastor, ele também se coloca nesse lugar de super, e automaticamente ele não vai aguentar, e nem a igreja vai aguentar sustentar. Então por isso que o pastor muitas vezes passa a corda no pescoço. E ainda tem outro ponto interessante, que muitas vezes a igreja acha que o pastor é funcionário da igreja. Verdade. Pastor nenhum é funcionário de igreja nenhuma. Verdade. Então enquanto o pastor for funcionário de igreja, o pastor vai suicidar. Enquanto o pastor ficar, sabe, correndo igual um maluco, porque ele é funcionário de igreja, ele vai morrer. Nós somos funcionários de Deus, nós trabalhamos para Deus, é para a obra do Senhor Jesus. Pastor, você que está trabalhando para a sua igreja, pare de trabalhar para a igreja, trabalhe para Deus. Deus é seu patrão. Amém. Quem é seu patrão é Deus, quem te sustenta é Deus. Quem é homem para sustentar pastor? Homem nenhum sustenta, quem sustenta é Deus. É Deus que levanta homens, Deus que levanta igreja. Então, se nós estivermos querendo agradar, e muitas vezes esse negócio de ser patrão é agradar, né? Porque patrão, a gente agrada patrão, né? A gente agrada o patrão, e aí você vai agradar uma igreja que tem 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas, você vai agradar nunca, né? Nós estamos fazendo um jantar dos namorados amanhã, né? Tem pessoas que falam, eu não gosto de churrasco, eu não gosto de... Nós fazíamos sempre num lugar chique, tinha não sei quando, mas eu não gosto de parmegiana, eu não gosto de não sei o quê. Como é que agrada tanta gente? Como agradar tanta gente, tantos paladares? Né? Você numa casa já tem muitos paladares, então o pastor fica tentando, né? Hoje eu vou ter que pregar uma mensagem porque eu tenho que agradar fulano, não, eu tenho que pregar uma mensagem, eu tenho que fazer uma oração para agradar ciclano, eu tenho que cantar uma música para agradar Beltrano. Não vai nessa não, você vai morrer, você morre de um infartado com a corda no pescoço, né? Então tem muitos pastores que sofrem com isso. Então você está servindo a Deus. É a Deus que você tem que estar servindo. Então toda honra, toda glória é a Deus. Deus é o Senhor. É Deus que te chamou. É Ele que vai direcionar a tua vida. Pode crer e pode confiar em nome de Jesus. É verdade. Amém. Tem mais alguma pergunta aí? Não, né? Se tem, pode soltar. Enquanto não. Mas então eu vou perguntando aqui. Pastor Davi, o que para ser uma pessoa se tornar pastor, na sua visão, quais são os elementos? O que ele precisa fazer
para ele chegar um dia ao pastorado, né? Chegar um dia ao pastorado. Pronto. O primeiro passo, ele é aprender o significado do que é ser servo, né? A pessoa congrega numa igreja, é membro de uma igreja e ele anseia, deseja, né? Ele tem vontade de ser. Então a primeira coisa, ele precisa amar o reino de Deus, né? Amar a sua igreja, entendeu? E ser servo. Amém. Servo, né? A Bíblia diz que quando Elias passou por Eliseu, jogou a capa em cima dele e Eliseu largou tudo e seguiu Elias. Virou servo, né? Um verdadeiro aprendiz. Então, quem não sabe servir, quem não sabe se colocar debaixo de autoridade, não pode ser autoridade. Então, não pode chegar lá sem primeiro aprender a servir, né? Então, quem quer ser pastor? Então, aprenda a ser servo, aprenda a ser ovelha, aprenda a andar abraçadinho com o pastor, entendeu? Se preocupando com o reino, acompanhando, é o primeiro passo. A partir daí, Deus começa a trabalhar e abrir portas, mas o primeiro passo é aprenda a ser servo. E uma coisa interessante também, pensando no viés, né? Então, ser servo, mas eu tenho uma visão, porque tem pessoas que tem igrejas, ministério, que consagram qualquer pessoa que está ali, né? Porque teve um desenvolvimentozinho, já consagra. Mas olha, eu tenho uma visão mais seleta, você passou por isso, eu passei por isso, né? Nós fizemos um curso teológico, né? Fizemos um curso teológico, então, e o curso teológico não faz de ninguém pastor, né? Ou seja, não é porque eu fiz teologia que eu sou pastor, de forma nenhuma. Então, eu sou pastor porque uma igreja me consagrou ao pastorado. Então, uma igreja que me pediu a consagração ao pastorado. E automaticamente, né, tratou um requisito, né, que essa pessoa que vai ser consagrado, como é que está a ficha dele, como é que está o nome dele no Serasa, como é que está o nome dele na Polícia Civil, né? Se tem alguns pontos, está respondendo algum processo, como é que é ele e a esposa. Então a gente muitas vezes entrevista a esposa, pergunta como é que é o seu marido, a parte, né? Se precisar, entrevista os filhos também, porque esse homem vai lidar com os meus filhos, com os filhos de muita gente, com as esposas. Então eu tenho que saber quem é esse sujeito. Esse sujeito precisa passar pela uma sabatina, né? Ou seja, um ministro do STF passa por uma sabatina. Então, automaticamente, um pastor tem que passar pela sabatina até o óleo ser derramado na cabeça. Verdade. Né? Ele faz uma prova, será que ele tem preparo teológico? Como é que está o preparo teológico dele? Que curso foi que ele fez? Fez lá no Xiriri. Então, saber, fazer umas questões, umas provas, umas perguntas para ele, para saber como é que está sendo. Um pouco ele está falando de Jesus no ramo metralhado por aí, entendeu? Ele foi crucificado. Tem gente que a gente joga óleo na cabeça desse povo e fala, é pastor hoje, né, falando de Jesus no ramo metralhado. Então a gente tem que saber disso, teologicamente, como é que é isso, que essa pessoa crê. Então isso tudo é importante, até a pessoa chega no pastorado. Então eu acredito dessa forma, eu acredito que a pessoa precisa passar por esse crivo, né? Ou seja, para chegar ao pastorado. E tem muitas igrejas aí que a pessoa chegou lá na igreja, falou umas palavrinhas bonitas e o pessoal vai e consagra ele a pastorado. Deu uns dois, glória a Deus. Dois, glória a Deus, sabe fazer uns eventos, sabe fazer uns retiros, umas conferências massa. Então as pessoas falam, pronto, tá aí então o pastor retado. Né? E eu estou até lendo um livro, né? Um livro bem antigo de Rick Warren, falando do preparo de liderança de jovem. E o cara começa falando sobre isso, um pastor americano. Ele fala que ele era um cara que fazia preparo, mas não sabia, não lia a Bíblia e nem orava. Não tinha intimidade nenhuma com Deus. Era um fracasso. Ele falou, minha vida é um fracasso. Enquanto os jovens vêm para a igreja, mas minha vida espiritual é um fracasso para com Deus. E quantas vidas de muitos pastores é um fracasso. Porque não ora, não tem vida de oração, não tem vida de leitura da Bíblia, não tem vida, né, com a família, e precisa mudar isso em nome de Jesus. E na verdade, a igreja ela tem que ser criteriosa. Isso, né? Criteriosa. Muito criteriosa. Tem alguém que ele tem um desejo ardente de se tornar pastor. Então pronto, a igreja agora, olho nele, né? Oração e olho nele. Acompanhe os passos dele, a vida dele, o que ele está fazendo. E nós temos muita experiência aí de escândalos aí, de gente conhecida nacionalmente, de que estava na igreja, desviou, fez nome lá fora,
Aí quando retorna para a igreja, quando ele pensa que não, já é pastor. E aí não demora muito, desvia, faz coisa errada, escandaliza o evangelho. E o pior, depois todos nós pagamos a conta, viu? É isso aí. Aí fala, pastor, tudo bandido. Todo mundo sabe. Claro. Teve um pastor, um pastor que contou que lá no ABC Paulista, tinha um pastor que orava pelas mulheres e ungia a vagina da mulher. Imagina, o cara ungia as vaginas da mulher. Então o cara merecia uma surra. De cassação. Couro, bandido. O cara que faz isso é bandido. Verdade. Então, são coisas que as ovelhas têm que tomar bastante cuidado, as igrejas têm que tomar bastante cuidado. Cuidado com quem você chama para pregar na sua igreja. Não é porque está ali a nível nacional que eu chamo para pregar na igreja. De jeito nenhum. Tem que saber como é que é esse cara. Se esse cara é pastoreado, se esse cara tem família. Sei lá, não estou sabendo. Pode falar, meu amado. Fala. Pastor Davi, a gente já sabe que o pastor, no chamado do pastorado dele, ele sonhou, teve um sonho pescando, né, uma lagoa onde ele pescava bastante peixes. E o do senhor foi como? Muito bom, né? Eu não tive esse sonho de pescando numa lagoa, né? Nem numa represa ou na beira da praia, né? Eu não tive um sonho específico, mas interessante, eu filho de pastor. E eu cresci não querendo saber de coisa de pastor. Eu não queria ser pastor. Na maioria das vezes, filho de pastor não quer ser pastor. Porque ele vê o pai sofrer, ele vê o pai passar por uma série de coisas que ele não quer passar. Então ele cresce sem querer ser pastor. Nenhum dos meus irmãos tinha desejo de ser pastor, né? Mas aí tem o chamado. Sabe aquele chamado do profeta que se esquiva e vai até para a caverna? Mas o Senhor vai na caverna buscar onde ele está? Então é mais ou menos assim que ocorreu comigo. Eu cresci, trabalhei e nunca pensei em exercer o ministério. Mas aí, depois dos meus 21, o Senhor foi apertando, me trazendo de volta para o cantinho, e eu comecei a me apaixonar pelo reino, me apaixonar pelas vidas. Quando eu pensei que não, eu estava apaixonado por evangelização. Quando eu pensei que não, eu estava apaixonado por estar na igreja, pelas coisas do reino de Deus. E aí o Espírito Santo foi trabalhando. Quando eu me dei conta, eu já estava no seminário. E tem uma coisa importante a respeito do ministério, pastor Hélio. Eu costumo dizer por onde eu passo, né? A igreja, quando ela diz assim, quando a igreja fala assim, não, nós queremos aquela pessoa como pastor, entendeu? Não é porque ele é bonito, porque toca, porque canta, porque prega, porque faz alguns eventos, né? Na verdade, a igreja ela só reconhece aquilo que na verdade Deus já está fazendo. Está entendendo? Então, a pessoa que ela é vocacionada, com o decorrer do tempo, a própria igreja começa a olhar para ela e dizer, olha, tem algo diferente acontecendo ali. O Espírito Santo identifica, né? E a pessoa diz, não, ali, rapaz, aquela pessoa tem algo diferente. Então a igreja já começa a trabalhar mais com aquela pessoa, daqui a pouco encaminha para o seminário, e quando pensa que não, está lá pregando o evangelho, sendo consagrado, separado do ministério, né? Mas eu não tive nenhum sonho pescando, não. Gostaria muito, mas não sonhei. Tem perguntas? Tem uma pergunta aqui de Paula Ediele. Ela fala assim: para você, o que é um pastor bem-sucedido e uma igreja bem-sucedida? Nos dias de hoje? Bom, pastor Hélio, não está com a palavra. Rapaz, você que é um convidado especial. Nos moldes de hoje, da forma como anda ele fora, nos moldes de hoje, Jesus Cristo seria um pastor mal sucedido. O apóstolo Paulo, né, que fabricava tendas para melhorar no orçamento, seria mal sucedido, né? Porque Jesus disse que não tinha de reclinar a cabeça. Então, para muita gente, pastor bem-sucedido é o pastor que dirige uma igreja de 5.000 membros, que tem carro importado na porta, que viaja para o exterior todo ano, não é isso? Isso, vai para Israel 3, 4 vezes, tira foto, né? Tira foto, faz pose com a família, comendo em lugares chiques. Esse é o pastor bem-sucedido, né? Parece aqueles deputados lá de Brasília. Aí, para maritosão cheio de botão, cheio de detalhezinho, cheio de lencinho. Aí, igreja bem-sucedida é aquela igreja cheia de mármores, aquela coisa, né? Parecendo a sinagoga. Já cochoado, climatizado.
Pense numa coisa boa, não é verdade? Mas segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, o pastor, a igreja bem-sucedida é a igreja que cumpre o ID do Senhor. Amém. Né? Que importa com aqueles que estão caídos na sarjeta, que sabe que volta para levantá-los, que dá o pão, que preocupa com a cesta básica do irmão, preocupa se o irmão comeu ou não comeu, se o irmão está com sapato, não sabe? É essa igreja que está ali abraçando pessoas que estão com frio, estão ali dando cobertor para essa pessoa. Essa é a igreja bem-sucedida, viu, Paulo? E o pastor bem-sucedido é a igreja que é o pastor que leva essa igreja até essa visão. Verdade. E não a visão, porque eu posso levar a igreja a ter uma visão de excelência. Ó, nós vamos falar com excelência aqui, porque nós temos igreja de excelência, um tudo de excelência, e esquecer do irmãozinho, esquecer daquele que não tem um emprego, sabe? Eu me preocupo com o que tem emprego e não tem emprego. Eu me preocupo com aquele que tem o pão de cada dia que não tem, que tem aquele como fazer exame ou não fazer exame. Então isso tudo a igreja tem que se preocupar, a igreja tem que estar atenta a isso tudo. Então a igreja se faz dessa forma. Mas a pergunta sua é muito pertinente, muito importante, sabe? Mexe com as estruturas do dia de hoje. Deixa eu só abrir um parênteses, só para concluir essa minha fala, a respeito da igreja bem-sucedida. Eu também gosto muito de Atos dos Apóstolos, né? O derramamento do Espírito Santo. A Bíblia diz primeiro que estavam todos no mesmo lugar. E é gostoso ficar todo mundo num lugar só, entendeu? É quentinho, é aconchegante, todo mundo come junto, bebe junto, sabe? É gostoso. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu e que tomou a casa e as pessoas, a primeira coisa que o Espírito Santo fez, sabe, foi? Colocou todo mundo para a rua, vai evangelizar. Não ficou ninguém dentro de casa. Todo mundo saiu. E depois desse acontecimento, não demorou muito, aconteceu uma grande perseguição, que também veio da parte de Deus, porque com a perseguição, a igreja se espalhou, e por onde passava, inaugurava uma igreja. Então, quer saber? Igreja bem-sucedida é aquela que olha além das suas paredes, e ama o perdido, necessitado, o caído. Meu irmão, a igreja é a igreja que ama, como Cristo te amou, você deve amar também. Eu lembro de um comentário que o pastor ele fez na EBD, falando sobre igrejas, e igreja bem-sucedida era a igreja que se multiplicava, amor, que multiplicava pregação pelo perdido, que multiplicava tudo isso, que primeiro foi 3, depois foi 6, 9, foi um negócio assim. Estamos conversando com o pastor Davi. Ele vai agora preparar uma palavra, porque ele vai ler um texto agora, falar um versículo, e vai orar por todos nós. E lembrando, nós estamos editando um vídeo, uma entrevista que nós fizemos com o geólogo Rangel. Esse geólogo, ele já trabalhou prestou serviço para Votorantim, prestou serviço para Vale, já trabalhou lá na África. Ele hoje tem uma empresa de consultoria em Brumado e aqui em Guanabi, e ele já conhece muito bem a construção de barragens. E nós fizemos uma entrevista com ele vai falar sobre a construção dessa barragem de rejeito e o cuidado que a gente tem que ter também. Ele falou uma coisa interessante, ele falou, olha, teve uma mulher que veio de Urandi, essa mulher de Urandi chegou para fazer um exame na policlínica. Quando ela chegou lá, ela falou, gente, eu só posso ficar aqui 2 horas, porque disse que tem uma barragem aí que está para quebrar e vai matar todo mundo de Guanabi. Então a gente tem que cuidar, não tem barragem ainda não, viu, gente? Tem barragem ainda não, nós ainda estamos lutando, se vai construir ou se não vai construir, entendeu? Então a nossa luta é outra, então não existe barragem, não existe bar que vai ser, um outro jornal colocou, ó, os primeiros bairros vai ser Caiçara, Bar Brasília. Então eu muitas vezes tenho um terreno lá no Caiçara, eu tenho um terreno no Bar Brasília, no Santo Antônio, eu não vou poder vender meu terreno vai desvalorizar. Pare com isso, você que é do meio de comunicação, pare de meter terror nas pessoas. Muitas vezes nós estamos tendo uma mensagem terrorista, né? Se você não converter, é para o inferno, né? Tá mais ou menos por aí essa mensagem se foi, não é por aí não, é amor de Cristo, em nome de Jesus. Nós sabemos das consequências, então nós estamos editando, tudo indica que sexta-feira, antes do jogo, nós vamos mandar é capaz que a essa altura ainda tem a gente comprando boia salva-vida. Para com isso, não faz isso. Não quero mudar de Guanabi de jeito nenhum. Essa é a nossa cidade, gente. Para com isso. Então para de meter terror. Então tem muitos sites,
tem muitos jornais fazendo terrorismo em Guanambi. E nós não queremos isso não, nós queremos mostrar coisa clara, coisa interessante. Então, se você assistir essa reportagem, é uma reportagem fantástica que nós fizemos para toda a sociedade de Guanambi, região, Piraí, né, Caeté. Pastor, fala de missões que vai ter lá. E lembrando que nos dias 28, né, ou seja, nós vamos começar missões nas regiões de Candiba, né, nos assentamentos de Candiba, Sebastião Laranjeira, Monte Alto. Então, nós estamos aí, um grupo grande, vai vir gente de Canto dos Sales, Montes Claros, né, Candiba, e nós vamos juntar com o pessoal daqui e vamos estar indo para Monte Alto também, né, e vamos estar indo para lá e ficar esses dias lá pregando a palavra. Precisamos de quilo de alimento, precisamos de kits de material higiênico. Então, você pode procurar qualquer irmão aqui da igreja, nos ajude nessa missão, né? Esses jovens vão para lá, vão ficar esses 8 dias lá, ou seja, entregando cestas básicas, pregando o evangelho, cuidando daqueles que estão ali, que, né, estão no assentamento, colocaram lá no assentamento, mas será que estão dando o devido valor a essas pessoas? Será que estão indo lá cuidar dessas pessoas? Então é isso que nós estamos indo. Então nos ajude nessa missão Paz e Vida ao Sertão. Tem a rifa também, pastor? O pessoal tá. Nós estamos sorteando também um celular, R$10 essa rifa. Nos ajude, cada R$10, se os jovens venderem, vão estar pagando a despesa, porque nós conseguimos a van, combustível, alimentação, toda a dinâmica para manter isso aí. Então nós precisamos manter com dinheiro. Então precisamos da sua ajuda. Compre essa rifa aí, você pode ganhar um celular, ou você estará ajudando um desses jovens que vão estar lá, para a glória do Senhor. Amém? Pastor Davi. Amém. Bom, meus queridos, desde já, pastor, quero agradecer pelo convite. Amém. Foi uma bênção. Glória a Deus. Eu vi nervoso, mas eu estou melhor. Deus abençoe aí você que está do outro lado, nos assistindo. Abençoe sua casa, sua vida, sua família e a sua história. Eu encerro a minha participação lembrando de um texto, já que estamos falando de pastoreio, né, e as suas singularidades. Números capítulo 37, verso 17, é um texto que eu também acho bastante interessante. Aliás, é a primeira vez na Bíblia que surge a frase ovelhas sem pastor. É nesse texto. E quando Moisés percebe que não vai entrar na terra prometida, e olha que já tinha acontecido tantos milagres, né? Deus vinha acompanhando com nuvem, com fogo e tanta coisa maravilhosa acontecendo. Mas quando Moisés percebe que não vai entrar na terra prometida, ele faz uma oração ao Senhor. E ele diz: Senhor, levante um servo para que ele guie a comunidade do Senhor, para que ela não ande como ovelha sem pastor. Então, Deus é maravilhoso, Ele age, Ele é poderoso, mas Ele usa os seus servos. Então você que está do outro lado, que é pastor, que é obreiro, dirigente de congregação, essa igreja que Papai do Céu, esse rebanho que Papai do Céu confiou em suas mãos, é um rebanho para ir para Canaã celestial. Não é para ir para a sua Canaã, é a Canaã do Senhor. Então prepare este rebanho para um dia se encontrar com o Senhor teu Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Onde você estiver, nós vamos estar orando neste momento. Amém. Se você está passando por algum problema, dificuldade, né, enfrentando uma batalha aí na sua vida, se coloque agora diante do Senhor. Deus vai de encontro com a tua vida agora. O pastor Davi vai estar orando por você neste momento. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, que apesar do que somos, o Senhor nos usa a sua igreja e o teu povo na face da terra. Amém. Obrigado pelo teu Santo Espírito. E nesse momento nós suplicamos a Ti em favor de todas as vidas que estão nos assistindo, nos acompanhando, que o Senhor abençoe cada família. Ó Deus, abençoe a cidade de Guanambi. Ó Deus, e todas as cidades, o Brasil, cada família, cada lar. Ó Deus, em nome de Jesus, esta vida que está nos assistindo, não sei a situação, como está vivendo, não sei se está enferma, mas o Senhor sabe. Visite cada lar nesta noite, Senhor.
e nos dê, ó Pai amado, uma noite de repouso maravilhoso na Tua santa e bendita presença. Obrigado, ó Pai amado, por estarmos aqui, pela vida do Teu servo, pastor Hélio, nosso pastor, pela igreja, ministério Paz e Vida, que o Senhor tem colocado e levantado nesta cidade, ó Deus eterno, como ferramenta do céu para a salvação de vidas. Senhor, continue a usar a Tua igreja neste lugar, é o que nós te pedimos. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Davi. Amém. Obrigado. Por esse momento, que Deus continue abençoando. Acompanhe o pastor Davi nas redes sociais, ele está sempre lá no Facebook, no Instagram, postando, né, chamando você para estar participando das lives lá. Que Deus esteja assim abençoando poderosamente. Lembrando também, na próxima terça-feira nós vamos ter o Vinícius, do MAN, né? Ou seja, movimento. Nós vamos estar trazendo, mas ainda vai ter jeito, eu esqueci porque eu ficava lendo a sacolinha dele, ele tem uma sacolinha do MAN. Então, mas o Vinícius é um cara sensacional que conhece muito sobre a construção da barragem e ele vai estar vindo aqui esclarecer. Próxima terça-feira, fantástico aí, viu? Lembrando que nós vamos fazer o sorteio agora dessa tábua. Pode pegar essa tábua aqui. Agora essa tábua é muito bonita, viu? Vou pegar aqui. Que tábua bonita, viu? Vou pegar aqui, porque olha, você vai ver a tábua agora, você vai enxergar a tábua. A tábua aí. Olha que coisa linda, fantástica. Linda. Entendeu? Linda. Ó, todo linda. dia. Então, vamos ver quem vai ser o ganhador, a ganhadora? O ganhador, pastor, foi o número 17, Matheus Reis Barros. Matheus Reis Barros, eles vão entrar em contato com vocês. E aí, tem até domingo para pegar. Tem até domingo, você vem aqui na igreja e retira a sua tábua e vai fazer seu churrasco e os convide. Deus abençoe. Amém? Um abração a todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Até a próxima terça-feira, em nome de Jesus. Valeu. Abração. Tchau.